ativa a distribuição. Mas como que a gente pode melhorar para vermos, de fato, o teorema de tendência central? Ou seja, a distribuição melhorada. Então, uma das sugestões que eu posso falar para vocês é a seguinte. Vocês podem dividir de 5 em 5 unidades, ou anos. A gente vai chamar isso de classe. Então, a gente vai pegar de 5 em 5 e vamos dividir. O início é 27. Então, como que ficou assim? 27, 28, 29, 30, 31. Uma classe. 32 a 35, se contarmos, estamos fazendo de 5 em 5, né? Então, vamos distribuir isso aqui de 5 em 5 intervalos. Ah, professor, mas passou aqui. Não tem problema. O importante é que todos os nossos valores estejam dentro dessa distribuição. Aí ficou fácil. Fica até mais interessante, porque aí a gente consegue, de alguma forma, organizar os nossos dados. Então, se eu dividir isso de 5 em 5 unidades, de 5 em 5, eu vou ter de 27 a 31, eu vou ter 4 pessoas. Se eu tiver de 32 a 36, eu vou ter 6 pessoas. De 37 a 41, eu vou ter 6. De 42 a 46, notem, 6, 10. Então, eu consigo distribuir em classes a minha distribuição aqui de idades. Notem que quando eu viro a cabeça para a direita, isso vocês podem fazer aí tranquilamente, vocês vão notar que a linha de tendência está entre a faixa de 42 e 46 anos. E, de fato, note que a média, a mediana e a moda estão aqui dentro. Ó, 4 é a dezena, unidade 3, 43 anos. Então, a média, a moda e a mediana coincidem aí. Então, se eu apertar o botão aqui, 4 na faixa de 27 a 31, 6 de 32 a 36, 6 de 37 a 41 anos, 10 de 42 a 46 anos, 2 de 47 a 51 anos, 6 de 52 a 56 anos, 1 na faixa de 57 a 61, e de 62 a 66 anos, 2 pessoas. Mas percebam, mesmo que eu tenha uma variaçãozinha nos extremos, o eixo central aqui está bem feito. A maior frequência está aqui, ó. E aí, vamos montar o histograma. Então, eu fiz um desenho aqui, rusticamente, usando o PowerPoint, mas fica fácil de entender que são algumas dicas para você desenhar, tá certo? Então, já temos as faixas, temos a distribuição e, portanto, podemos colocar no papel de uma representação gráfica da nossa distribuição. Então, como instruir o histograma? Primeira coisa, nós fizemos aquela limpeza de dados do diagrama caulifólio e colocamos aqui. Dentro da classe de 27 a 31, 4 pessoas. De 32 a 36, 6. E por aí vai, ao total, dando a essa soma 37 pessoas, que foram o número de pessoas entrevistadas aqui. Aí eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência. Eu vou fazer bem devagar a montagem do histograma em cima dessa tabela, e aí vocês vão ver como vai ficar fácil. Então, essa aqui foi a folhinha que eu fiz, por isso que eu fiz o fundo amarelo para fazer. Primeira coisa, pessoal, vocês vão traçar, por exemplo, de 27 a 31. Se voltarmos aqui, 27 a 31 são uma frequência de 4. Então, a primeira coisa que você faz numa folha de papel, organiza aqui, pode ser de uma unidade, pode ser de par em par, de ímpar em ímpar, a distribuição das suas frequências. Do mínimo até o máximo. E aqui, no eixo X, você distribui as classes. Então, de 27 a 31, 31 a 36, até a última. E aí, você faz o seguinte. Com a distribuição de frequências aqui, eu vou traçando linhas paralelas. Então, entre as pessoas que têm 27 a 31 anos, são 4 pessoas. Então, eu traço essa linha. De 32 a 36, são 6 pessoas. De 37 a 41, são mais 6 pessoas. De 41 a 46 anos, 10 pessoas. De 47 a 51, 2 pessoas.
De 52 a 56, 6 pessoas. De 57 a 61 são uma pessoa e 2 pessoas de 62 a 66 anos. Então, primeiro, você organiza e vai traçando setinhas aqui. Vai fazendo tracinhos horizontais. Feito isso, eu traço dentro aqui barras, tracinhos paralelos na horizontal, como se fosse a representação de barras. Essa largura dependerá de você. Você pode fazer ela um pouco mais cheinha, um pouco mais... Normalmente ela tem que ter uma largura que ela não fique muito espaçada, como eu fiz no meu desenho aqui. Ela tem que ficar um pouco, não muito grudada, mas também não muito solta. É apenas uma representação do seu histograma. Algumas literaturas, até mesmo o próprio Excel, ele usa o último intervalo aqui, tá? Ele usa tipo 31, 36, 41, 46 para traçar. Não tem problema. Por quê? A mudança não vai existir em relação ao quê? Ao teorema do eixo central. Então, eu tracei. Aí, por último, você pode rabiscar, ou deixar desse jeito, ou fazer um contorno, pintar. Então, eu pintei alguns aqui. Note que aqui ficou uma distribuição do histograma, ou seja, a distribuição das frequências. E perceba uma coisa muito interessante. A gente calculou, nesse exercício, a média, a moda e a mediana. E os 3 resultados deram 43. Ou seja, o teorema do eixo central está aqui, ó, 43 anos, certinho. Agora, para vocês verem que isso aqui nós fizemos à mão. Percebam quando eu fizer isso no Excel. Existem funções no Excel apenas para comparativo de valores. O meu aqui eu fiz um pouco no olho, mas quando eu fiz no Excel, veja, ele colocou o último valor do intervalo. Veja onde está o 43. O 43 estaria dentro desse intervalo aqui, uma frequência de 10. Então, percebo que o teorema do eixo de tendência central ainda cabe aqui. Média, moda e mediana são iguais nesse intervalo. Distribuição normal. Antes de falarmos as suas características, vamos pensar o seguinte. Nós temos dados grandes. Se nós fizermos uma pesquisa, uma amostra de 50 a 100 pessoas, nós vamos ter uma distribuição da população conforme a alguns dados básicos. Por exemplo, altura. Nós temos uma média de altura para homens de 1,75 m, mas temos de pessoas com mais de 1,75 m, outras pessoas de 1,75 m, pessoas que calçam calçado feminino, por exemplo, uma média de tamanho 36. Nós temos a mais, nós temos a menos. Então, nós temos que buscar que tipo de distribuição é essa dentro de uma pesquisa que vamos gerar. E, normalmente, há softwares que podem fazer isso. Não significa que vocês manualmente não façam. Mas, se você tiver um grande número de dados, os softwares melhoram em termos de tempo para você obter esse comportamento. E a maioria dos dados se utiliza de distribuição normal, tá? Pois a ideia é que onde você vai ter que o comportamento da média, da moda e da mediana possam ser apresentados. E as características é o seguinte: todos os dados que a gente obter vão estar em torno do valor médio. Como nós vimos ali no exemplo do histograma, a distribuição normal vai apresentar para a gente todos os dados em torno da média. As caudas das curvas são paralelas ao eixo X, ou seja, elas não tocam o eixo X, elas vão paralelas, ou seja, bem próximas, mas não encostam. E ela tem que ter uma forma de sino. Então, vocês vão ouvir, algumas vezes, a distribuição em forma de sino, ou a curva de sino é o comportamento da distribuição normal. Ou seja, ela é achatinha igual um sino nas pontas e no meio ela é mais larga, maior e mais alta. Então, se eu não me engano, a próxima figura é a distribuição normal. Essas seriam as distribuições normais. O centro dela é mais gordinho. E as caudas são essas aqui na ponta, são as distribuições. Como aqui é a tendência central, a maioria dos valores estão ao redor da média, enquanto os valores mais altos, mais baixos e mais altos estão mais afastados.
que essa foto é de um livro que eu busquei, chamado Estatística sem Matemática para Psicologia. Percebam que quando a gente tem uma distribuição normal, com uma baixa quantidade de amostragem, 10 homens fazendo uma pesquisa sobre a sua altura, aqui em medidas inglesas, que são as polegadas, percebo que quando eu tenho apenas 10 homens, ela não tem esse comportamento dessa curvinha aqui. Em 20 homens, já melhorou, mas nem tanto. A partir de 30, eu já começo a ter uma distribuição normal. Percebam que a partir de 30 já começa a ver essa distribuição. Os dados, quando nós apresentamos o da idade para o histograma, eles também são parecidos com isso aqui. Tem uma cara de distribuição normal, com 37 amostras. Eu deveria, se eu fizesse isso para 50, aquele resultado seria mais afinado. Notem que com 50 pessoas, 50 homens entrevistados, o comportamento já é bem similar. Agora, notem, com apenas 100 homens. Vejam o que a gente chama de simetria. Esse lado igual a esse. Vejam a distribuição dos dados. E outra coisa muito característica, nós dividimos de 60 a 61, depois 61 a 64, as distribuições aqui, o ajuste que foi feito. A gente dá a sugestão de 5 em 5, mas vocês podem fazer de 3 em 3, dependendo da quantidade de dados que você tiver. Notem, olha o comportamento. Parece um sino, né? Então, isso que é importante, a quantidade de pessoas, de amostras que você... O seu tamanho da sua amostra, ou seja, o número de dados que você tem, vai lhe ajudar muito a desenvolver esse comportamento. Pois bem, então, a amplitude, um dos valores que a gente pode usar, é o seguinte, a diferença do menor e o maior e o menor valor que nós temos. Então, no nosso caso do exercício das idades lá, a maior idade era 64 anos e a menor idade 27. A diferença é 37 anos. Agora, isso ajuda em alguma coisa? Bom, pode até ajudar, mas temos que tomar cuidado. Eu tenho aqui uma variação em relação a um dado, onde o menor é 6 anos e o maior é 27. Note que a amplitude é a diferença dos dois, 27 menos 6, 21. Olha a curva achatada, como ela está. Os valores médios estão muito aqui. Agora percebam uma outra curva, que eu tenha 21 de amplitude, mas olha o comportamento, mais o teorema do eixo central. Aqui tende a ser mais aberto, onde a moda, a média e a mediana também não são tão iguais assim. Então, amplitude pode até ser uma informação, mas ela não ajuda muito para entender o comportamento estatístico. Então, o importante é que, quando fizermos isso, e calculamos a amplitude, isso pode ajudar, o valor da amplitude nos ajuda na distribuição aqui. Mas em termos de comportamento, o que vai ajudar muito é isso aqui, desvio padrão. E o desvio padrão nada mais é o quanto longe está o seu resultado em relação à média. Então, vamos lá. Distribuições podem ser não normais. Então, temos a simétrica, que essa aqui é positivamente assimétrica, onde a cauda aqui tende a começar a cabeça, e a cauda ser positiva. Então, ela é positivamente assimétrica, porque a cauda vai subindo, e negativamente assimétrica, quando a cauda está mais à esquerda. Então, quanto mais à direita que for positivamente assimétrica, e quanto mais à esquerda, negativamente assimétrica. Notem que a simetria quer dizer esse lado não é espelho desse. Se eu colocasse isso aqui na frente do espelho, o reflexo ia ser totalmente diferente, assim como esse. Outra distribuição é chamada distribuição bimodal. A bimodal é aquela que apresenta duas modas. Isso aqui foi feita uma pesquisa sobre pessoas que gostavam muito de futebol, onde foram feitas algumas perguntas para aqueles que eram fãs de futebol, aqueles que não tinham conhecimento nenhum ou não gostavam de futebol, tiveram aqui uma nota muito menor, de 0 a 40, para quem conhecia e gostava de futebol. Então, tem esse comportamento. Então, isso é importante
em aplicações de testes ou pesquisas, na quais você tenha que escolher muito bem. Nós falamos das aulas anteriores que conhecer a sua população extremamente, a sua amostra que você vai retirar da população é extremamente importante. Não porque você vá fazer uma pesquisa viciosa ou tendenciosa, mas é que você entenda a capacidade de responder algum tipo de questionamento conforme você deseja uma pesquisa. Esse é um caso. Ao invés de avaliar o quanto você conhece de futebol dentro do que você estuda, você aplica um teste em pessoas que não gostam de futebol. O resultado é esse, a pessoa, como ela não se interessa, ela não vai querer responder. Então é importante, dentro de pesquisas e análises, fazer uma preparação prévia ao aplicar o estudo. Por isso que foi importante vocês terem visto, ou caso ainda não for, vão ver, metodologia científica. É o tipo da disciplina na qual você vai criar hipóteses, vai gerar um problema, criar hipóteses, aplicar essa hipótese, gerando dados, estudar os dados, interpretá-los e concluir se esses dados foram válidos ou não. Caso não, volte-se novamente, formulando nova hipótese. Caso seja coerente a sua análise, então chegam-se a conclusões para o problema desejado. Então, como calcular o desvio padrão? O desvio padrão, por conceito, é a medida de quantos valores as amostras estão longe da média. E como calcular? Então, tem uma receitinha de bolo que é muito importante. A gente vai fazer um exercício juntos, depois vocês vão fazer um sozinho, e a gente vai interpretando, tirando dúvidas de vocês. Primeira coisa, vocês devem calcular a média. Depois é realizar a diferença do valor pela média. Então, é pegar o valor do seu grupo de dados menos a média. Você vai pegar cada valor e elevar ao quadrado, ou seja, multiplicar o valor, a diferença por ela mesma, somar todos os valores, dividir pela quantidade de valores, o resultado obtido é conhecido como variância. Aí você vai pegar a variância e tirar a raiz quadrada. Parece que estou falando grego, mas acho que fica mais fácil quando eu mostrar os números e botar a receitinha do lado. Então, vamos lá. Dado o conjunto de números, vamos calcular a média. Então, eu tenho esses números aqui. 1, 4, 5, 6, 9 e 11. Vou calcular a média. Então, a média é a soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Eu tenho 1 mais 4 mais 5 mais 6 mais 9 mais 11, deu 36. Quantos dados eu tenho? 6 números. 36 por 6, a média foi 6. Então, a gente já pode aqui deixar média deu 6. Agora, eu vou realizar a diferença do valor pela média. Então, o que eu vou fazer? 1 menos 6, menos 5. 4 menos 6, menos 2. 5 menos 6, menos 1. 6 menos 6 é 0. 9 menos 6 é 3. 11 menos 6 é 5. Percebam que obtivemos valores negativos. Se eu somar eles, vai ser 0, ou seja, não tem desvio nenhum em relação ao valor médio. Mas o que nós temos que fazer? Para tirar os valores negativos, o único jeito é levar todos eles ao quadrado. Isso é uma condição normal para uso do desvio padrão. Então, eu vou pegar menos 5 ao quadrado, ficou positivo 25. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado é 0. 3 ao quadrado é 9. 5 ao quadrado, 25. Então, fizemos o terceiro passo. O quarto passo, eu vou somar esses valores. Então, somando todos esses valores, deu 64. Como são 6 valores, então eu vou dividir 64 pela quantidade de valores que eu tenho, que é 6. Então, esse valor que enxergamos aí de 10,67 é conhecido como a variância. Agora, se eu pegar a variância e tirar a raiz quadrada dela, eu vou achar 3,27. Esse seria o desvio padrão. Ou seja, a minha média é 6 e o meu desvio padrão é 3,27. Ou seja, o valor que está dentro desse valor, a faixa de valores onde tem a maior quantidade de valores dentro da minha distribuição vai estar entre 2,73 até 9,27.
9,7, tá? Então, isso aqui seria a diferença. 6 menos 3,27, 2,73. 6 mais 3,27, 9,27. Por isso que é mais ou menos. Eu vou ter um limite inferior, que é o 2,73, e um limite superior, que é o 9,27. Bom, eu expliquei aqui, e vou deixar isso para vocês fazerem. Eu vou explicar o que nós fizemos. Fala pro pai. Pode repetir? Se o senhor puder repetir de novo, eu vou agradecer, professor. Qual parte, dona Shirley? Oi, essa é uma antes dessa. Tá, vamos lá. Então, primeira coisa que nós fizemos, calculamos a média, somamos todos os valores, né? E dividimos pela quantidade de valor, a quantidade. Eu tenho 6 números aqui que eu somei, deu 36. Quantos números eu tenho? Não são 6? 6. 36 dividido por 6, 6. Agora, o que eu vou fazer? Essa é a média. Essa é a média. Isso. Agora, eu vou fazer o quê? A diferença de cada valor pela média. Então, eu vou fazer 1 menos 6, menos 5. 4, menos. Pode ver por quê? Eu estou 5 números abaixo da média. O 4, estou 2 números abaixo da média. O 5, estou 1 número abaixo da média. O 6, menos 6, eu estou em cima da média. Agora o 9. 9 menos 6, 3. Estou 3 números acima da média. E o 11, eu estou 5 números acima da média. Só que, quando a gente trabalha em divisível padrão, a gente não pode trabalhar com valores negativos. A gente tem que falar com valores positivos. E a única coisa que a gente consegue pegar um número negativo e virar positivo é elevando ele ao quadrado. Então, eu vou fazer o menos 5, que é 1 menos 6, eu vou levar ao quadrado, ficou 25. Vai dar menos positivo. 2 ao quadrado, deu 4, foi positivo. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Isso a gente precisa fazer, tá? Aí, depois que a gente levou ao quadrado, a gente vai pegar esses valores todos e vamos somar. Então, vamos pegar o 25, mais 4, mais 1, mais 0, mais 9, mais 25. E vou somar. Então, deu 64. Aí, depois eu vou pegar esses 64 e vou dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Então, eu tenho 6 valores. 64 dividido por 6, 10,67. Esse valor, nós chamamos ele de variância. Só que para nós a variância não é importante, mas em termos de desvio, de concentração de dados, é o desvio padrão. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 10,67. Raiz quadrada de 10,67 é 3,27. Na sua calculadora ou no seu celular, é a raiz quadrada. Se você virar sua calculadora, ela vira uma calculadora que tem essa função em alguns aparelhos. Outras é ele na vertical. Raiz quadrada de 10,67, 3,27. Esse valor quer dizer o seguinte: o quanto vai estar a maior concentração dos meus dados da minha distribuição. Então, pode ver que eu vou ter valores que vão estar entre 3,27, eu vou pegar 6 menos 3,27. O limite inferior, ou seja, abaixo de 6, o limite é 2,73. E acima, somando 3,27 a 6. 6 mais 3,27, 9,27. Então, onde vai estar a maioria dos meus valores, vai estar nesse intervalo. Percebam que quando nós fizemos as contas, vai estar dentro desse valor aí. Entre 4, e já não temos 3, então a gente pode considerar o 4 até um pouco acima de 9. Então, a gente vai ter uma boa parte dos nossos valores aí. Certo? O que eu vou pedir agora? Eu sei que vai tomar um pouco do tempo de vocês, a gente vai voltar, vai discutir o mais importante, é que vocês possam aprender e tirar suas dúvidas.
Da pesquisa que nós fizemos lá, com as 37 amostras, os 37 valores que nós obtivemos de média de idade, eu peguei uma parte deles. Aí vai vir o exercício de hoje para a gente treinar. E vai ter mais exercícios, vai ter uma série de exercícios, vai ter teste, vai ter atividade, vai ter um monte de coisa para vocês treinarem. Um exemplo. Eu tenho aí esses 17 valores, que são 17 pessoas, que dentro daquela pesquisa foram feitas duas perguntas. Primeiro, qual é a sua idade? A idade nos ajudou a entender o que é média, moda, mediana. Agora, vamos pegar 17 pessoas que responderam assim: onde você quer morar no final da sua vida? E foram feitas na cidade, na praia ou no campo. 17 pessoas preferiam dizer que queriam morar na cidade. Então, o que vocês vão fazer para treinar e lembrar? A média, a mediana, a moda, a amplitude. Vão fazer o histograma. Aí, como o intervalo do histograma é pequenininho, eu vou sugerir para vocês que vocês façam de 3 em 3 anos, tá? Para ficar bonitinho. Porque se eu fizer de 5 em 5 anos, aí vai ficar 2, 3 colunas, vai ficar muito feio, né? Então, façam aí de 3 em 3 anos o histograma. Vocês vão calcular o desvio padrão, aí vocês vão ver a tendência, se ela é normal ou não normal, tá? Se ela vai ter tendência central ou não, certo? Então, esse exercício, gostaria que vocês fizessem, a gente vai tirar dúvida, pode chamar aqui, eu vou estar disponível para fazer e a gente vai discutindo aqui ele, tá certo? Mão na massa. Podem perguntar caso tenha alguma dúvida, caso vocês desejem que voltem algum slide, a gente volta, tá? Mas importante, façam esses exercícios de forma tal que vocês possam treinar e qualquer dúvida em relação a conceitos, a gente tá aqui para ajudá-los, tá bom?
Pois não? Ah, pessoal, eu esqueci, eu comentei para alguns, aí eu vou até deixar aqui gravado para vocês, é o seguinte, a professora Mariana Cansado deu uma sugestão muito legal, agora vocês não precisam mais ficar procurando o vídeo, tá? Vocês vão poder, naquele último link que eu encaminhei, acho que anteontem, ou antes mesmo, acho que foi na quarta-feira, se não me engano, aquele link a playlist de todos os vídeos que nós gravamos. Então, se você clicar nele, você vai acessar todo o conteúdo. O último vídeo vai ser sempre da aula mais recente, o primeiro vídeo da aula mais recente, e vai descendo até o fim. Então, vai ter vários vídeos. Todas as vezes que não tivemos aula, ou por força de feriado, ou que foi o que mais aconteceu, eu deixei algumas gravações. Por exemplo, 1º de maio vocês não tiveram aula, mas vocês receberam no grupo, e tá lá, para quem gosta de ver no computador, tudo, a correção da B1. Então, o que a gente combinou? Quem teve se teve erro maior que 50%, por exemplo, de 37, 4 pessoas acertaram, a gente teve a obrigação de corrigir essa questão. Mas, professor, o senhor colocou lá e deu, assim, 90% de acerto, mas eu errei essa questão, não tem nenhum problema. Você pode vir procurar, eu mando a solução para você, a resolução para você explicando, tá bom? Então, sempre que houver, graças a Deus não vai ter mais nenhum feriado aí na sexta-feira,
Mas sempre que houver algum feriado, alguma coisa que nos impediu de nos encontrarmos para a aula, eu deixo um vídeo, alguma gravação para vocês acompanhar os estudos, tá bom? O mesmo. Então, aqui, todas as contas que fizemos para explicar a vocês, né? Variância, desvio padrão, né? Então, aqui são os dados do exercício que apresentam as idades das pessoas que possuem a opção de querer viver na cidade, né? A preferência. Foram 17 pessoas. Então, quando foram feitas as contas, os cálculos aqui, percebam que a média, a soma de todos os resultados, primeira coisa, se não estivessem, importante, organizar os dados, né? Determinou-se a média, 43,9, então, ou seja, estaria mais ou menos aqui, né? Nessa região. A mediana seria aqui 43. Seriam 8 valores à esquerda e 8 valores à direita. E a moda 33, que é o valor que mais se repete. E também, desculpa, 33 e 43. Então, aqui seria 43. Eu que digitei errado. Então, é 43 aqui, tá? Como tendência central. Perceba, então, que os valores aqui estão até próximos. Em torno de 43 mesmo. A amplitude é a diferença do maior valor pelo menor. 34. Certo? Então, nós temos aí esses cálculos, ok? Agora, vamos ver o histograma. Pessoal, para fazer o histograma, sempre começa o diagrama caule e folha, fica facinho. Então, a gente fez aqui dezenas, unidades, o caule e a folha. Inicialmente, você organiza, né? Então, temos aí unidades de 30, 40, 50 e 60. E quando nós fazemos isso, percebam que nós temos uma distribuição maior para o pessoal da faixa de 30 anos. E aí eu propus a vocês que fizessem a distribuição de 4 em 4 unidades, ou seja, de 30 a 33, de 34 a 37, e até chegar ao fim, o de 4 em 4 anos. Então, temos aqui o primeiro caso, 7, 5, 3, 2, dando aí os 17, as 17 pessoas. Aí eu fiz, como eu havia comentado com vocês, 30, 31, 32, 33, 34. Eu tinha comentado de fazer 4 em 4. Vocês, quando fizerem 5 em 5, perceberam que ficou um valor assim, muito horrível. Ficou um valor no meio muito alto e os da ponta muito baixos. Quando eu fiz de 5 em 5, olha o que aconteceu. Nós tivemos uma tendência muito pequena aqui. Aqui faltou os números do meio. Ah, apareceram agora, desculpe. Vocês fizeram, eu acho que ficou assim, de 30 a 33, 3 em 3 valores. Então, ficou todo mundo quase perto. Note quando eu fiz de 4 em 4, desculpa, vocês fizeram, ficou muito achatado. Quando eu fiz de 5 em 5, se destacou a tendência de 35 a 39. Eu estou mostrando isso porque, de propósito, o histograma a gente pediu para fazer porque a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de escolher as classes. Então, nós temos aí 3, 4, 3, 2, 2, 1, 2. Percebam que ele ficou muito achatado. O de vocês deve ficar mais achatado ainda, né? Aí eu aumentei de 5 para 6. Ali em cima eu peço desculpas que eu vi uma falha ali no copiar e colar. E ainda continuou muito achatado. Então, a dica que eu dou sempre, quando vocês fizerem o histograma, se vocês sentirem que está muito achatado, você muda o intervalo, aumenta a classe. Por exemplo, eu falei para vocês fazerem 4. Vocês devem ter percebido que ficou muito achatadinho. Eu pedi para fazer 5. Eu fiz 5, fiz 6. Existiu uma tendência de uma curva anormal, porque ela não tem uma distribuição muito correta. Pode ver que a cauda dela aqui, ó,
tende a ser uma normal com cauda positiva. Isso é um cuidado que a gente tem que ter por 2 motivos. Não existe, a melhor distribuição que você tem é quando você tem um número, uma população considerável. A gente trabalhou com 37, agora a gente está trabalhando com 17. Percebam que a distribuição não ficou muito boa. Então, a ideia do histograma é, quando vocês forem fazer alguma pesquisa, algum trabalho de campo, o que é importante é ter uma população, uma amostra da sua população, tá? Considerável. Existem algumas 50 a 100 pessoas seria o adequado, dependendo do que vocês forem fazer. Por quê? Por causa desse tipo de falsa informação. Aqui, por incrível que pareça, eu tenho 17 pessoas que deram informação que gostariam de viver na cidade dentro de uma faixa etária. Mas essa amostra é muito pequena e tendenciosa. Pode ver que ela se concentrou em uma faixa de idade muito pequena de pessoas. E isso vai influenciar aonde também? Todo mundo deve ter feito desvio padrão e achado 9,8, certo? 9,8 quer dizer o seguinte, que a idade, eu vou até escrever aqui na caneta, a média deu 43,9. Mais ou menos 9,8. De 43,9, 9,8, quer dizer que eu vou ter o meu menor valor dessa faixa, 43,9 menos 9,8, vai de 34,1, que é 43,9 menos 9,8, e 43,9 mais 9,8, de 53,7. É um valor ainda, se considerar aproximando, é um valor de quase 10 anos de desvio. É um valor alto. Por quê? Eu tenho uma população, uma amostra muito baixa. Quanto maior a amostra, a tendência é que o desvio padrão caia. Por isso que as curvas se tornam normais. Desvio padrão muito alto quer dizer que minha variação é muito alta. E percebo que, por incrível que pareça, sendo a mediana mais próxima que a média, o ideal é basear-se na mediana. Porque, vejam, a gente tem uma diferença aqui de 13 números, aqui 21 anos de um lado e do outro 13 anos. Não é tão simétrico aqui. A tendência é que esse 43 puxe para quem? Para o lado de menor idade. Isso que vocês viram na distribuição. Então, a tendência da distribuição é que ela seja uma anormal com cauda positiva. Isso devido ao efeito da baixa quantidade de amostras. Então, o importante é ter uma quantidade de amostras e saber selecionar, pois as nossas respostas, conforme testes e análises, elas podem ser prejudicadas aí. O caso do histograma, não existe certo, não existe o errado. Existe uma questão de interpretação dessas tendências e entender o porquê. No nosso caso, desse exercício, é que temos uma população, pode até ver aqui, ó, eu vou cortar bonitinho para vocês verem, se a gente considerar a mediana, né? Um valor central. Percebam que o valor central é esse de 43, mas note, eu tenho mais valores de menores que de 43 anos para cá do que para cá. Eu não tenho uma certa simetria. Eu posso ter o teorema central, mas eu tenho mais valores tendendo a puxar para baixo do que manter ele no meio. Então, isso é um cuidado que tem que ter na distribuição. Pois valores muito baixos e valores muito altos, eles podem interferir nesse valor. Perceba, eu tenho 13 anos de diferença aqui. Eu tenho aqui depois 21 anos. Isso aqui é 31 anos. 21 anos, desculpa. Que vão interferir no valor da média. Então, a média tende a tender para o lado onde eu tenho maior concentração de valores. Certo? Pessoal, até aqui alguma dúvida? O que é importante é ter esse... às vezes a gente tem que... É a primeira vez, eu entendo, de fazer o exercício, mas o importante é ter esse bom senso em relação à análise dos dados, para que você possa, de alguma forma, até elegir e ver a confiabilidade das suas informações. Professor, essa tendência, essa variância, é só para poder achar
Aí, quando nós fizemos a conta, achamos a média igual a 6 e o desvio padrão igual a 3,27, correto? Então, olha só. Quando nós falamos de desvio padrão, a gente tem que botar um intervalo. Esse mais ou menos quer dizer o quanto está o desvio em relação à média. Então, a nossa média pode variar de 2,73 como valor mínimo de intervalo, que seria uma faixa de intervalo, até o valor acima de 6, que é 9,27, certo? Tudo bem, gente? Agora eu vou pedir uma ajuda da Bianca aí, mas os demais podem fazer na calculadora. Ô, Bianca, 2,73. Será que está mais próximo de 1 ou está mais próximo de 4? De 1. Quer tirar essa conta? Faz 2,73 menos 1. Quanto que dá? 1,73. Agora faz 4 menos 2,73. 1,27. Mais próximo de 4. 1,27, né? Isso. Então tá mais próximo de 4, né? Isso. E o 9,27 está mais próximo do 9, não é? Sim. Olha só que interessante. Se a gente for pegar 4 e 9, quantos números tem entre 4 e 9? Não são 4 números? Uhum. Ó, pessoal, atenção aí que isso aí é interessante. Isso aqui prova porque é importante ver a questão da estatística. Então, de 6 números, 4 estão entre os dois intervalos, né? 4 em 9. Então, 4, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 números em 6, né? Se eu pegar na calculadora e fizer 4 dividido por 6, eu não vou achar 0,667? Se vocês quiserem fazer isso na calculadora agora, vocês vão achar esse número, correto? Beleza. Até aí, gente, todo mundo entendeu o raciocínio? Eu aproximei os valores de desvio para os valores que a gente tem na realidade, os mais próximos, certo? A gente tem 0,067. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter a porcentagem. Esse valor seria 66,7% dos meus valores estariam dentro da faixa da média. Olha que legal o que eu vou dizer para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês o diagrama de curva normal. Esse seria o diagrama. Esses dois valorezinhos que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou pintando em vermelho, é o valor onde eu vou achar 68,26% dos meus valores. Mas quem é esse? É o valor do desvio padrão negativo, eu vou chamar aqui de D, para vocês guardarem que é o desvio negativo, ou seja, o 2,73, e aqui o desvio positivo, que é o 9,27. Se a gente for olhar o valor, isso aqui é um valor da curva estatístico e o valor prático, coerente, porque a gente tem uma distribuição normal aqui. Então, toda vez que você for fazer uma pesquisa e for aplicar o desvio padrão, o intervalo menor e o maior, tenha certeza, em torno de 67% a 68% dos seus valores vão estar aqui, ó. São os valores de maior interesse seu. Se eu começar a me afastar para a direita, afastar para a esquerda, eu estou aumentando aqui a probabilidade. Mas o grosso, aqui, ó, dentro dessa faixa da curva de sino. Então, isso é importante saber por quê. Porque na hora que eu vou fazer o tratamento estatístico, tudo, eu vou ter quase 70% das minhas respostas no meio da curva. Só olhando o desvio padrão da direita e o desvio padrão da esquerda. Tá? Então, a curva normal, ela é uma curva muito interessante. Quando vocês fazem um histograma, vocês, no fundo, estão criando uma curva normal. E aí, quando você quer fazer o desvio padrão, você vai perceber que 70% dos seus resultados vão estar dentro da faixa do menor valor até o maior valor de desvio padrão. É aí que vai ser interessante as respostas que a gente vai obter. Até aqui, alguma dúvida? Sei que assim, olhando para a curva, olhando para os dados, até que dá para entender, mas na prática a gente vai descobrir que vai ter curva normal, que vai ter a normal com cauda positiva, cauda negativa, bimodal, mas uma curva normal
seria isso. Certo? Desculpa. Pessoal, já que a gente está aí aprofundando essa questão do desvio padrão e tudo mais, gostaria que vocês fizessem esses 2 exercícios para nós fixarmos hoje. Para calcular nesse a amplitude, a média, a variância e desvio padrão desses 2 conjuntos aqui, tá? O primeiro e o segundo. Tá bom? Aí, quem tiver dúvida ainda, pode perguntar que a gente vai tirar, tá certo? Professor, Pois não. os números do A é 12, 9, 7, 5, 7, é isso? Isso. Tem um espacinho Depois- entre eles, né? Depois tem o 10, o 4, o 11 e o 6, é isso? Isso mesmo. Eles são bem juntos, tá? Tudo bem, obrigada. Imagina.
né?